Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Vai dar para me ouvir aí com esse barulhão aí todinho? Irmão, misericórdia. Só Jesus, né? Vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Mateus. Mateus 7. Amém? Eu quero desde já agradecer o Senhor por cada papai que veio aqui essa noite. Muitos não puderam vir, mas aqueles que estão aqui nessa noite, eu sou grata a Deus pela sua vida. E tem uma pessoa assim muito especial aqui hoje, né? Que é o João, né? João, você é muito bem-vindo aqui nesse lugar. Você é uma pessoa assim que Deus nos ensinou a amar. Você e sua família, estamos gratos a Deus por você estar aqui nessa noite. Fique bem à vontade. Ouça tudo que Deus tem para vocês. Glória a Deus. Mateus 9, uma palavra bem conhecida, igreja. 7, Mateus 7. Glória a Deus. É versículo 9. Amém? Mateus 7, versículo 9, que diz a palavra do Senhor. E qual dentre vós, homens, que se seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Oh, glória a Deus. Senta dando glória a Deus. Meu óculos está ruimzinho, mas deu para me ler, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre pais, sobre o pai, sobre os pais, sobre os filhos, sobre nós. Aqui hoje tem mães que se colocam hoje no lugar de pai, que cria seus filhos. Eu criei uma, eu e Deus. No lugar, eu não teria coragem de dar o meu filho para ser morto. Mas o próprio Deus, Ele te amou tanto, Pai. Ele te ama tanto, que Ele foi capaz de se desfazer do seu filho, deixar ele vir, sofrer, ser caluniado, ser humilhado, ser pisoteado, ser morto, preso numa cruz, por amor de mim e você. Ensinando o que significa o amor de pai. O que é o amor de pai, irmãos? É nós dar, se for necessário, a nossa própria vida para o nosso filho. Uma vez eu vi uma cena de uma mãe que se jogou-se em um rio para salvar o filho, que quase morreu afogado também. Se Deus não tivesse compaixão, ela tinha morrido junto com ele. Por amor
amor para tentando salvar o seu filho. É assim que muitas vezes nós como pais somos. Nós somos às vezes capazes de dar. E assim Deus fez nas nossas vidas. E Jesus ele ensina nessa mensagem que o próprio Pai, quando ele diz assim, ele é tão bom. Quando aquele jovem encontra com Jesus e ele diz, bom, ele diz assim, bom é só um, bom é só Deus. Só tem um que é bom, que é Deus. Ele está dizendo, ele está acima de tudo. Ele foi o melhor, ele é o melhor. E aí quando chega aqui nessa mensagem, ele diz assim, vocês sendo mal, ele chama a carne de mal. Por que ele diz, vocês sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, né, irmãos? Ele está dizendo, vocês não sabem o que vai acontecer. Porque na verdade naquela época aquele povo eles não sabiam. Muitas ações ali que Jesus fazia, muitas coisas que o Senhor próprio Deus fazia ali, eles ainda não eram capazes de acreditar que Jesus ia morrer, ia ressuscitar para que eles fossem salvos. Muitas vezes a nossa incredulidade, ela impede da bênção de Deus chegar na nossa vida. Às vezes o Senhor ele está dizendo, vai, eu sou contigo, faça, eu vou te abençoar. E a gente às vezes, a nossa incredulidade, muitas vezes nós deixamos de receber, porque nós somos infiel a Deus. A infidelidade, irmão, é quando nós não acreditamos o suficiente para alcançar aquilo que Deus coloca na nossa vida. E quando Deus fala dessa forma, como o próprio Jesus ele fala, vocês sendo mal, sabe dar coisas boas para o filho de vocês, quanto mais o Pai ele escolheu, irmão, o seu próprio filho para dar em favor de mim e de você. Quando a palavra de Deus diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Quando ele diz, se você crer de todo o teu coração, serás salvo. É crer, é pela fé. O que nos leva a alcançar o favor de Deus é a nossa fé, é acreditar. Quando Jesus diz, vocês sendo mal, não é porque eu não presto, você não preste não. É porque nós em si, a carne, para Deus não vale nada. O homem só é algo se tiver o Espírito de Deus, se ele andar com Deus. Mas o homem sem Deus, a Bíblia diz que ele é como uma folha seca, que o vento leva para onde ele quiser. E somos assim muitas vezes. Nós, irmãos, ontem eu estive ali num trabalho ali no Café Sem Troco, e onde a gente se depara ali, nós fazendo um trabalho ali com juiz, advogados e promotoras, pessoas da alta mesmo. E eu tive a oportunidade de falar ali no meio daquele povo, um povo que tem, né, que Deus abençoou, colocou ali numa posição alta. Mas eu falei, e eu costumo dizer, nós somos tão peregrinos como homem nesta terra, que nós não sabemos o dia nem que nós chegamos e nem que nós saímos. Podemos ter tudo nesta vida, mas se nós não tiver o Espírito de Deus, nós nascemos peregrinos e morremos peregrino. Mas o peregrino, igreja, quando ele encontra com Jesus, aqueles que peregrinavam nessa terra e tiveram encontro com Jesus, a vida daqueles homens foram transformados. Por quê? Porque eles acreditaram. E quando a pessoa crê, deixa eu te falar aqui uma coisa, um cego ele não consegue enxergar nada, ele vai por tatos, ele ouve aquilo que você fala ali, mas ele não consegue ver para discernir se é feio, se é bonito, se é bom, se é ruim, o que é isso, né? Mas se eu disser, olha, ceguinho, irmã Lu, você está cega? Olha, a irmã Marilene está aqui, ela é branquinha. Você vai dizer, olha, Marilene está aqui, ela é branca. Você vai saber o que eu te falo. Assim aqueles homens que tiveram um encontro com Jesus pela fé, não era porque eles viram. A Bíblia vai falar daquele cego. Ele estava lá em Jericó. Jesus está passando na estrada lá com aquela multidão, e ele escuta o barulho da multidão. E a Bíblia diz que ele pergunta, o que é isso?
E as pessoas dizem: é Jesus que está passando. E uma grande multidão lhe segue. Ele diz: oh, Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Sabe por quê? Que aquele ceguinho, ele creu que Jesus tivesse compaixão dele, irmão. Porque que ele grita pedindo a compaixão de Deus? Porque ele sabia, ele ouvia falar do que Deus, por onde Jesus passava, haveria curas e milagre. Aonde Jesus está, algo acontece. E eu quero lhe dizer nesta noite: se você crê no poder, na graça de Deus, algo na tua vida acontece. Aquilo que você coloca diante de Deus acontece. Aquilo que você pede para Deus acontece. Aquilo que você clama em oração, Deus ouve, acontece. É pela fé, é crer no Senhor Jesus. Às vezes eu creio em Deus. Essa palavra, ela é notória. Essa palavra, ela é publicada toda hora, todo dia na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que você perguntar, ele diz: eu creio em Deus. Mas em Jesus é diferente, igreja. Jesus, ele vem como salvador da nossa vida, da nossa alma, para livrar a nossa alma do fogo do inferno. Ele vem com uma posição que ninguém tem. Como Pai, o próprio Deus, ele diz: ei, eu amei o mundo de tal maneira que dei o meu próprio Filho para morrer, para que você hoje diga: vai ser salvo, porque aquele que confessa Jesus como Salvador da sua vida, ele é salvo. Então aquele pai, irmão, ele está ali diante de uma pessoa num questionário, aquelas pessoas lhe perguntando o porquê das coisas que Jesus fazia, o que estava acontecendo ali no meio deles. E Jesus começa a falar, porque na oração, o poder da oração, ela move o coração de Deus. Quando nós oramos por uma causa, e nós oramos e oramos e oramos, e muitas vezes nós colocamos ali e acha que nada está acontecendo, mas eu quero te dizer que todos aqueles que importunam os ouvidos de Deus com a sua oração, eu quero lhe dizer a resposta da parte de Deus. Lucas 18 também vai falar de uma viúva que importunava um juiz, que não temia Deus, que não obedecia aos homens. A Bíblia vai falar desta mulher, mas todo dia ela estava lá importunando aquele juiz, porque ela queria que aquela causa dela fosse julgada. E um dia Deus, igreja, não é porque aquele homem se compadeceu, é porque Deus tocou no coração dele, inquietou aquele juiz. Olha como é que Deus faz. Deus levanta homens no seu silêncio, na sua ignorância, para te abençoar. Quando você ora a Deus, você tem resposta de Deus para a sua vida. Quando você não vê a providência, Deus envia a providência de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. É pela fé, tem que crer. Então Deus, ele é muito bom. Ele é um pai bom. E a palavra de Deus vai dizer que o próprio Jesus, ele diz: se o teu filho te pede um pão, tu vai dar uma serpente para ele? Não. Você mais depressa ali, o bichinho está com fome, eu vou ali comprar um pãozinho e dar para ele. Você faz ali o melhor que você tiver para alimentar seu filho quando ele está com fome. É assim que Deus quer que nós vejamos o próprio Deus. Deus quer que eu e você hoje veja Deus como você vê o seu filho, ou como o teu filho te vê como pai. Quando ele precisa, ele não vai lá fora buscar. Ele não vai pedir lá fora para alguém, ele vai pedir para a mãe ou para o pai. É assim que Deus quer que eu e você faça. Se você está precisando, peça a Deus. Ele é pai de todas as coisas. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Ele é o Deus que faz aquilo que eu e você não pode fazer nas nossas vidas. Então nesse questionário, nessa mensagem que Jesus fala para aquele povo ali, aquele povo estava questionando ali o poder da oração, com a petição para Deus. E ele diz: vamos fazer com uma comparação, meu amigo. Se você tem dúvida, se você pedir,
Se você tem seu filho e ele te pede um pão, tu vai dar uma serpente para ele comer? Não. Então pede para ele, porque vocês, sendo mal, vocês pedem as coisas para o meu pai e ele dá. Olha aí, irmãos, o sofrimento que aquele povo na eternidade ali, na antiguidade, sofreram sem salvação, quando Eva pecou, quando aquele dilúvio veio que destruiu tudo. Mas Deus tinha um propósito com aquele povo. Se a gente for trazer de lá para cá o sofrimento, o povo pecava, o povo sofria, o povo se arrependia, o povo voltava atrás, o povo pecava contra Deus, Deus perdoava, Deus mandava mensagem, Deus mandava profeta, Deus enviava as pessoas para falar, e muitos se convertiam, outros se rebeliavam. Mas eu quero te dizer, o coração de Deus é amor. O coração do Pai, ele está voltado sempre para abençoar os seus filhos. Ele tem que ser sempre bênção para os seus filhos. Por isso, igreja, que nós precisamos aprender com o próprio Deus, que os nossos filhos, quando ele diz assim, mesmo sendo mal, você não vai dar nada de ruim para os seus filhos, você vai dar o melhor. Eu quero te dizer que não existe filho ruim para os seus pais. Às vezes o mundo condena, mas eu e você devemos abençoar todos os dias. Por mais difícil que ele seja, por mais problema que ele tenha, por mais dificuldade que você passe com seus filhos, abençoa eles todos os dias. Profetiza a bênção de Deus, a libertação, a salvação na vida deles. Tu vai ver teus filhos salvos. Cuida dos teus filhos, prepara teus filhos. A Bíblia diz, ensina eles o caminho que eles devem andar. O que significa isso, igreja? Eu, como pai, tenho cuidado de zelar do futuro do meu filho. Hoje, quando eles são pequenos, não entende ainda o que significa o crescimento, ser um adulto, ter problemas, ter dívida, ter trabalho, viver uma vida atribulada, às vezes corrida, ou uma vida bem aflita, como muitos vivem. Eles não sabem o que é isso. Para eles está tudo bem. E eu quero dizer para vocês, para eles está, muitas vezes para nós não está. Às vezes é uma tribulação, né, irmão Elton? Mas é nossos filhos, nós amamos eles. E é por isso, igreja, que o Senhor diz, se vocês são maus, vocês não são capazes de dar o pior para os seus filhos. Quanto mais o Pai, que amou, deu o seu próprio Filho por resgate da sua alma, por resgate de vocês. O Senhor está dizendo, ame seus filhos, cuide dos seus filhos, seja um bom pai, ensina, seja pai de verdade. Não seja o que o mundo ensina, mas seja o que a palavra nos ensina. Instruir nossos filhos na presença de Deus, servir ao Senhor com alegria. Igreja do Senhor, quando você serve a Deus por alegria, automaticamente o céu se abre, a glória desce sobre a tua vida. Servir a Deus por alegria não é vir à casa do Senhor, porque Deus me abençoou, porque Deus abriu uma porta, porque Deus fez isso na minha vida. Não, eu amo o meu Deus porque um dia o Pai se desfez do seu próprio Filho. Ele me amou primeiro. Entenda que antes de você amar seus filhos, Deus te amou primeiro. O próprio Jesus veio como filho. O próprio Deus se desfaz da sua glória e deixa o seu trono, a sua beleza, a sua majestade, igreja, e se faz homem. Diz, eu habito entre vós, eu estou no meio de vós. Por quê que ele faz isso? Para você ter diálogo, para você ter intimidade, para você saber que ele teve um infinito amor, e que ele, como um pai, estava lá vendo o filho sofrer, mas ele deixou. Muitas vezes, igreja, o dizer não para os nossos filhos faz bem para eles. Muitas vezes nós castigar nossos filhos, ensinando o que é bom para eles, faz bem para você e para eles. Porque nós, irmãos, com a Bíblia diz que nós devemos instruir os nossos filhos. Então o bom pai, ele instrui o seu filho. E eu louvo a Deus, porque eu sei que você tem sido um bom instrutor para os seus filhos. Senão você não estaria aqui.
Alguém foi na sua vida. Tem pessoas que não têm referência de pai nem de mãe. Eu poderia dizer, eu sou essa pessoa. Como criar, eu não fui criada nem por pai nem por mãe. Mas Deus me fez mãe, me fez pai, para que eu soubesse o amor que é gerar um filho, criar um filho, para mim também ter o amor de pai e de mãe. Essa é a minha história. Eu não fui criada com minha mãe nem com meu pai. Eu não tive esse privilégio. E se você hoje tem, valorize quem Deus te fez como pai. Ame, cuide, zele, corrija quando for necessário. Faça o que tiver de ser feito dentro das possibilidades a qual, irmão, Deus nos ensina. Dentro daquilo que está à vontade de Deus. E você vai ver seu filho bem sucedido. Hoje o mundo, quando nós não ensinamos, o mundo ensina. O mundo destrói, ele é destruidor. É por isso que Jesus diz, ele chama nós de mal. Ele diz, vós sendo mal, sabe cuidar dos filhos de vocês? Imagina a comparação que Jesus ele diz, quando ele traz essa reflexão ali para aquele povo, ele está dizendo, vocês não valem nada, vocês não prestam, pó, são cinza, são ignorantes, um bando de ignorantes, sabe o que eu estou falando aqui? Mas o meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele poderia, a igreja, ter olhado para nós de outra maneira e ter simplesmente largado para lá, mas ele traz o amor. Ele nos ensina que o amor transforma, que o amor ele é capaz de alcançar, e o amor que você gera nos teus filhos, os teus filhos serão gerados nos filhos deles. A tua geração terá o amor que você planta nos seus filhos. O verdadeiro amor, ele não acaba, ele nunca vai acabar. A Bíblia diz que o dom que vai prevalecer, o amor, ele vai prevalecer. Você sabe por quê? Porque ele é infinito. O amor, ele é infinito. Eu tive o privilégio, irmãos, de conhecer muitas famílias aqui no Itapuã. Mas eu também conheci uma mãe que tinha uma filha perdida no mundo. E há pouco tempo ela foi ali ceifada a vida dela, com muito sofrimento. E eu fui conversar com essa mãezinha semana passada. E ela estava assim, areia, sem saber o que estava falando muitas vezes. E ela falou, minha filha era perdida, mas eu amava, era um pedaço de mim. Eu lutei muito para resgatar ela do vício. E ela acabou se perdendo, mataram ela ali, dentro daqueles matagal ali. Judiaram muito dele, e ela contando e chorando, e aquela dor, o desespero de uma mãe, igreja, de uma mãe que conhece a verdade e que lutou, deu de tudo, fez tudo. Dias antes eu tinha ido lá e ela falou, pastora, me ajuda em oração, porque ela está me dando muito trabalho, as clínicas não querem mais aceitar ela está perdendo, as clínicas estão deixando, porque ela está chantageando muitas vezes com o problema que ela tem. E eu pago às vezes só de material R$2.000 por semana. Eu não estou mais tendo condição de fazer isso. Mas ela investia, irmã, tudo que ela tinha, ela foi aplicando para tentar salvar a filha. É isso, irmão, que um pai faz. Ele é capaz de dar tudo para o seu filho, porque é um pedaço da gente. Imagina aí o que é amor. O que Jesus fez? Foi isso que ele fez. Ele se desfez do seu filho, para que hoje eu e você aprenda a amar de verdade, valorizar o amor. Amor, igreja, é uma coisa que a gente adquire em Deus, não se compra. Mas você adquire em Deus, buscando a presença de Deus, tem intimidade com Deus, pais. Eu quero dizer para você, mãe, pai, você que tem passado dificuldade, eu tenho certeza, igreja do Senhor, que por causa do amor que você passa para os seus filhos, mesmo ele sendo um filho às vezes trabalhoso, mesmo sendo difícil, o Senhor te honra por isso. Porque eles vão, no futuro eles vão aprender, e eles vão saber o que é pai também, e eles também vão querer que os seus filhos honrem eles.
E quando nós ensinamos algo, o professor, ele ensina tudo o que nós precisamos aprender quando estamos estudando. Ele coloca as matérias certas que nós precisamos. O nosso Deus, ele nos dá a cartilha por completo para nós aprender de Deus, a se estruturar nele, na palavra dele, para sermos bons pais e uns bons instrutores na vida dos nossos filhos. É muito bom nós saber que nós temos um que se desfez de tudo. O seu grande amor, o seu filho amado, por amor de mim, por amor de você. Então eu quero dizer nesta noite para nós, que nós a cada dia nós busquemos no Senhor. Quando Jesus, ele andava, ele percorria as aldeias, ele andava pregando a palavra de Deus. Ele veio como peregrino nesta terra. Quando aquele homem disse que queria seguir, aquele jovem queria seguir Jesus, ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele estava dizendo que tudo que ele tinha construído ali não era dele, não era para ele. Porque a Bíblia diz que quando José morreu, o próprio Jesus, ele assume ali a carpintaria e vai trabalhar para ajudar a criar seus irmãos e trabalhar e ajudar sua mãe. Mas ele tinha a obra de Deus. Ele não parou porque José morreu. Ele continuou trabalhando para ajudar a criar os irmãos, a família de José. E quando Jesus foi, ele não levou nada. Tudo ficou lá. E aí ele olha para aquele homem e diz: o filho do homem não tem onde reclinar. Você quer saber por que Jesus fala essa palavra para aquele povo, igreja? Porque ele era um homem, ele se tornou-se para muitos que acreditavam famoso, vamos dizer assim. Por que a Bíblia diz que multidões e multidões seguiam Jesus? A Bíblia diz que quando ele chega na beira do mar, Pedro estava pescando lá, mas João, ele pede para puxar o barco e senta-se no barco. E a Bíblia diz que a multidão acampou ao redor daquele mar para ouvir a palavra de Deus. Eles acreditavam. Então muitos irmãos, quando vê um pregador famoso, que ele revela, profetiza, a igreja enche. É profeta? Estamos lá. A igreja quer ver o profeta falar. A gente quer que Deus fale com a gente. Imagina Jesus crescendo a mão de um, abrindo os olhos de outro, destampando os ouvidos de outro, endireitando as pernas do outro para o outro andar. Irmãos, milagre Jesus faz até hoje. Besta que não acredita. Eu tenho visto os milagres neste lugar. Milagres que estão guardados, encobertos, mas que eu vejo acontecer na vida de pessoas que a gente ora e Deus faz. Milagres que a gente vai orando e profetizando e Deus trabalhando e acontecendo o sobrenatural de Deus. Não pense que é fácil. Deus, ele é Deus de perto, ele é Deus de longe. Mas é tão bom quando a gente ora, irmãos, intensamente por alguém. Eu estou orando intensamente ali, irmãos, pelo irmão Marcos. Ora, igreja, pelo teu irmão. Ele está ali naquele presídio, mas eu sei que os dias dele estão contados naquele lugar. Eu sei que um dia ele vai estar aqui dando o seu testemunho da glória de Deus. Porque o próprio pai está alcançando ele lá. Hoje ele, como pai, ele não teve o privilégio de sair para estar com seu filho, que só tem 6 mesinhos. Mas Jesus está trabalhando na vida dele. Jesus vai dar vitória para ele. Se tem uma igreja que ora, nós vamos contar vitória. Eu creio no milagre, eu creio na vitória. Isso para Deus não é nada, porque o nosso Pai, Ele é um Deus que supre as necessidades dos seus filhos. Então, igreja do Senhor, Jesus, ele veio, ele se dispôs de tudo, e ele faz, ele está ali sentado ou em pé, ele está ali dando sermão para aquele povo, e o povo questionando a oração de Jesus, e Jesus falando para eles, ensinando para eles ter fé, acreditar. Creia, porque se vocês que são maus, sabem
cuidar dos filhos de vocês, quanto mais Deus. Então isso é um despertamento para mim e para você. Creia mais, tenha mais fé, que se vocês são capazes de amar os filhos de vocês tanto dessa forma, imagine Deus, quando você ora, você fala: oh meu Deus, meu Pai. Não é assim que começa a oração do crente? Eu vejo muito, né? A gente vai orar e diz: Senhor meu Deus e meu Pai. Então quando a gente diz Senhor meu Deus e meu Pai, e você está dizendo: tu é meu Pai, eu te peço e tu me entrega, eu lhe peço e tu me responde. Eu quero uma resposta de Deus. E Deus sempre responde, igreja, porque Ele é Pai, Ele cuida. Creia no Senhor, creia no Deus vivo, aumenta a tua fé, profetiza na tua vida a fé viva, aquela fé genuína, aquela fé que não se abala na tribulação, na dificuldade, nas lutas, nas perseguições. Diga para você mesmo: Pai, tu vai me ajudar a vencer, eu sou mais que vencedor em Deus. Era isso que Jesus queria passar para aquele povo: fé, acreditar. Porque muitas vezes, igreja, a gente crê duvidando, e a Bíblia diz que aquele que crê duvidando não recebe. E nós precisamos receber. Porque, irmãos, o vaso ele pode até ser frágil, como diz a palavra de Deus. Por que Deus colocou o barro como referência para nós? Para dizer que nós não somos nada. E sem Deus, pó. Por quê? Porque é o vaso mais frágil que existe. Se você bater num vaso de bronze, ele é duro de quebrar. Num de ouro, muito pior. Num de prata também. Mas se você bater de qualquer jeito no de barro, logo ele quebra. Ele quebra fácil. Ele está dizendo: nós somos seres humanos fáceis de sermos destruídos por qualquer coisa. Às vezes uma tristeza, uma angústia, uma luta, uma dificuldade. Ah, irmão, o vaso estava até cheio, mas hoje está de pendurado. As pancadas muitas vezes, igreja, que é as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas, as perseguições, muitas vezes as batidas que nós levamos, e o vaso muitas vezes fica rachado, muitas vezes quebra. A Bíblia diz que Jesus leva Jeremias lá na casa do oleiro, e ele diz assim, pega aí: não tenho eu capacidade de fazer de vós como esse oleiro aí está fazendo? Quebrar, desmanchar e fazer de novo? Tu é vaso. O vaso, igreja do Senhor, estão vazios, muitos deles estão frágeis demais, fracos, sem azeite. E eu quero dizer para você que quando Deus usa aquele profeta para ir à casa daquela viúva, a Bíblia diz que ele disse assim para ela: traz as vasilhas. Ela sai juntando as vasilhas. E eu quero dizer para você, é essa vasilha que Deus hoje juntou e trouxe para cá, para te encher da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, para você saber que Ele é Pai e Ele te fez vaso para ser cheio, vaso para ser usado, vaso que fica jogado no canto, não serve para nada, vaso que não serve para colocar nada dentro, ele não vai ter utilidade. Mas quando ele está cheio, sabe o que a viúva faz? Pega e come, se alimenta em toda a sua casa, e ainda pega os outros que estão cheios também, vende e faz dinheiro. Sabe por quê? Porque os vasos vieram se encher. Então nesta noite eu quero dizer para você, você é vaso, Deus te trouxe para te encher. Não deixa de buscar a presença de Deus. O vaso que é cheio da presença do Espírito de Deus, ele tem estabilidade, ele está cheio. Às vezes até a gente bate assim, está cheio. A pancadinha é diferente quando o vaso está cheio do que quando a lata está vazia. A pancada é mais vazia, mais seca. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E quantas lutas, perseguições vocês têm passado, nós temos passado, e que impede nós buscar a presença de Deus. Mas eu quero te convidar, te coloca de pé nesta manhã, nesta noite, nesse dia, todos os dias, seja de pé, seja de manhã, seja à noite, seja na madrugada, busca o Senhor, te coloca como vaso. Quando você for orar, diga: Senhor, o vaso está aqui, mas o vaso quer se encher da glória de Deus, da presença de Deus. Faz como tu fez no vaso da viúva, derrama azeite sobre mim e coloca fogo, Jesus, para queimar. Aleluia. A lamparina estando cheia, o fogo demora a se apagar, mas se tiver vazia, nem acende. Pode ficar de pé, igreja. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Eu estava ali intercedendo mais cedo, igreja, e Deus colocou algo no meu coração, que essa mensagem que o Senhor ministrou ali para aquele povo, Ele ensinou, Jesus mostrou ali para aquele povo. Eu quero te dizer que foi uma mensagem bem vazia, né? Eu não esbanjei ela, sabe por quê? Porque nós precisamos entender a grandeza de Deus como Pai, e de nós como Pai também. Porque Pai verdadeiro, Ele se coloca na posição todos os dias para honrar seus filhos. Deus, Ele se colocou em primeiro lugar para nos honrar como filhos e herdeiro da glória dEle. E eu quero dizer nessa noite, o que Deus colocou no meu coração, que eu trouxesse ao altar do Senhor nesta noite, pessoas que estão aí nesse lugar, que têm se sentido triste, angustiado, muitas vezes se achando um pouco depressivo. Eu quero que você venha aqui na frente. Lutas que você tem enfrentado, coisas que muitas vezes você tem se sentido atribulado no seu íntimo, lá dentro, que você sozinho não consegue vencer. Às vezes você diz: eu estou de pé porque Deus tem me sustentado. Justamente porque Deus nos sustenta. E quando muitas vezes, irmão, nós choramos, queremos fazer de durão, o Senhor está dizendo: te derrama, te aquebranta. Você sabe por quê? Porque Deus quer te tratar, Deus quer te levantar, Deus quer reconstruir algo dentro de você. Eu senti algo muito profundo, irmãos, que às vezes a gente acha assim: eu nem preciso. Mas quando você está dentro do seu quarto, bota a cabeça no travesseiro, ou lá em algum lugarzinho que você pode estar sozinho, você pode sentir algo na tua alma e dizer: eu preciso que Deus trabalhe, me libere algo que me fortalece, que me liberta, que me transforma, que me dá força, que me ajuda a prosseguir, que me faz ser forte na hora da luta, da tribulação. Ah, igreja do Senhor, se você pudesse contemplar anjos de Deus passeando nesse lugar, a presença do Espírito de Deus passando no nosso meio, nesta noite eu quero te dizer que quem vai te tocar não será eu, não será ninguém, é o anjo do Senhor, é o Espírito de Deus. Ele tem te sustentado, Ele tem te dado vida, Ele tem te dado força para você prosseguir. Muitas vezes Satanás quer arrancar a alegria do teu coração, mas eu quero dizer que nesta noite Deus vai derramar um azeite na tua cabeça,